Abram vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Eu estarei lendo e peço que a igreja apenas acompanhe, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 29, apenas 4 versículos, para a honra e glória do nome santo e poderoso do Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor me deu nesse momento. Muitas das vezes nós nos colocamos na presença do Senhor e Ele nos dá uma palavra, mas o obreiro tem que estar pronto para quando Deus subitamente mudar a mensagem, e ele tem que estar apto, manejando bem a palavra, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 29, estarei lendo. Peço que a igreja acompanhe nas suas Bíblias. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como vê a lei? Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: Conta a palavra, nos conta a história do Senhor, que diz que um homem vinha pela rua, foi assaltado, ferido, e aí ficou jogado. E ali passou um levita, passou um sacerdote, passou um samaritano que socorreu este homem. Mas o interessante é que Jesus, ele indaga ao doutor da lei e responde: como você a lê? Como você tem interpretado esta mensagem? Como você tem interpretado a palavra do Senhor, quando diz a palavra: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade? Você tem se alegrado com seu irmão? Você tem dado um bom exemplo de cristão? Irmãos, somos cheios de falhas. Eu particularmente sou um homem falho, e falho bastante, porque na minha ansiedade de servir ao Deus de Israel, eu acabo passando por cima de muitas coisas, por causa da minha ansiedade de estar aqui servindo ao Senhor. Às vezes eu não me comunico com os irmãos nas decisões que eu tomo, apenas notifico o pastor e assim por diante. Isso é um defeito, eu sei, mas eu sou do tipo de pessoa, como diz a palavra, quando eu boto a mão no arado, eu não olho para trás. E sei que vocês também, homens e mulheres de Deus aqui nesta noite, são assim. Vocês colocam a mão no arado e não olham para trás. Embora haja limitações, barreiras, os afazeres domésticos do nosso dia a dia, que tem nos impedido de estarmos 100% na casa do Senhor, vocês têm dedicado tempo para Deus de todo o coração. E esta noite o Senhor está confortando o coração dos irmãos. É triste perdermos alguém que nós amamos, que nós participamos, na alegria, na aflição, na angústia, na dor. Mas Deus conforta os nossos corações, porque é uma grande alegria para Deus na morte dos seus santos. Embora a tristeza se abata sobre nós, devemos estar alegres, porque a nossa irmã hoje descansa no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quem é o meu próximo, diz a palavra? O próximo é aquele a qual você estende a sua mão. O próximo é aquele a qual você militou lado a lado com ele em amor, com paciência, em justiça. Você orou por ele, jejuou por ele,
Deus reconhece o coração de cada irmão aqui presente. Deus se alegrou a cada lágrima derramada aqui por cada irmão no percorrer desta jornada, enquanto a nossa amada estava lá no seu leito. Deus contemplou a sinceridade no coração de cada irmão aqui presente. Ela foi o nosso próximo, assim como há outros próximos que chegarão até nós, e nós também entraremos com providência na área espiritual, intercedendo pela vida daquela pessoa. Deus é conosco, Ele não nos desampara. Em momento algum da nossa vida, Ele nos desampara. Ele nos ama poderosamente. Louvado e exaltado é o santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Em Isaías 49 diz assim a palavra: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ele possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, diz Deus aos nossos corações, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. O seu nome está gravado na tábua. O seu nome está gravado na mão do Senhor. Ele te ama de uma maneira incondicional. Diz a palavra do Senhor que, sendo um pai, um homem ruim, um homem perverso, se o seu filho lhe pedir peixe, ele nunca lhe dará escorpião. E se assim, semelhantemente, lhe pedir um pedaço de pão, esse pai não lhe dará uma pedra. Tampouco o Senhor fará isso contigo, porque Ele nos ama. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Ele está com seus ouvidos atentos para nossas orações e os seus olhos contemplando nossa vida. Mas precisamos estar no prumo. Precisamos estar em retidão com o Senhor. Que nós possamos ser como aqueles nos quais no passado o Senhor operou maravilhas em suas vidas e permaneceram fiéis. Que nós não possamos deixar nos abater por qualquer tempestade que venha afetar a nossa fé, a nossa vida, a espiritualidade que há em nós. Que possamos, em nome de Jesus, estarmos sempre presentes neste lugar, orando um pelos outros. Eu recebo pedidos de orações quase que diariamente por pessoas estranhas que eu converso pela internet, que vira para mim e fala: irmão, ora por mim. Irmão, eu estou com uma dificuldade, ora por mim. E o papel da igreja é esse: orar, interceder, abençoar. Em Tiago já diz que nós devemos estar sempre orando ali pelas viúvas, amparando as viúvas e os órfãos. Esse é o nosso dever, o dever da igreja no âmbito espiritual. É estar sempre orando, porque diz a palavra que nós somos o sal e a luz do mundo. E assim como o sal, que quando na medida certa tempera muito bem seu alimento, nós devemos ser assim. Como o navio em meio à tempestade está perdido porque não tem uma orientação, e ali o farol ilumina o caminho para que ele encontre o seu lugar, encontre ali e possa ancorar ali no seu porto seguro. Que nós possamos ser assim. As adversidades vêm sobre as nossas vidas todos os dias. Todas as horas nós escutamos aí notícias de amigos nossos, de parentes nossos que estão com uma doença que você não sabe de onde ela surgiu, ou que está passando um problema na sua vida por causa de vícios.
se afastando. O filho que se afasta dos pais por causa das drogas. A mulher que está magoada e entristecida do marido que é alcoólatra. Assim como o marido que está triste porque sua esposa também tem algum vício. Em Salmo capítulo 1, 1 Salmo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Jesus já disse: eu sou a videira verdadeira, e nós somos os ramos que estão enxertados na videira verdadeira. Outrora nós éramos árvores que não tinham valor nenhum, nossos frutos não eram dignos, mas hoje nós somos amigos de Jesus. É verdade. Nós somos irmãos em Cristo. A tristeza pode vir sobre nós. Diz a palavra do Senhor que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que possamos guardar em nossos corações todos os momentos agradáveis e bons que nós tivemos ao lado daquele que partiu, sem esquecer que ainda virão outros, que esta experiência que nós estamos passando é para o nosso fortalecimento espiritual, é para nos capacitarmos, para que nós não possamos perder aqueles que estão no mundo, porque uma certeza eu tenho, no arrebatamento da igreja, quando os mortos se levantarem, e se nós tivermos o privilégio e a honra de sermos levados também, iremos rever aqueles que partiram. Mas aqueles que estão no pecado e em condenação eterna serão lançados. Que nós não possamos deixar isso acontecer. Que nós possamos estar alicerçados na rocha, para quando vir a tempestade, a inundação, a nossa casa não seja destruída, porque alicerçamos ela na areia, mas sim colocamos ela na rocha, que é Cristo Jesus, a pedra angular, aquela que os edificadores não deram valor nenhum, aquela que os construtores olharam e disseram que não há valor para aquela pedra, mas aquela pedra foi Jesus, aquela pedra é Jesus, e é sobre a rocha de Jesus que nós estamos colocando na nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Que nós possamos ter um bom samaritano. Que nós possamos ter um bom samaritano, sem olhar a quem, para que nós possamos estar de braços estendidos para abençoar a todos de igual modo, porque nós devemos amar ao nosso próximo como nós nos amamos. E se eu quero o melhor para mim nesta terra, eu devo desejar o melhor para o meu irmão. Irmão, é difícil, é muito difícil lidarmos com o próximo. É difícil, eu sei disso. Às vezes você não sabe o que você está fazendo, se o próximo que te conhece está chateado contigo ou não está chateado contigo. Eu não sei qual é o julgamento que o meu irmão tem da minha pessoa. Mas eu devo amá-lo incondicionalmente. Pedro já perguntou a Jesus, e Jesus disse isso para Pedro: amar incondicionalmente, sem olhar a quem. Tribulações nesta vida nos fazem indagar tantas coisas. Por que ela? Por que ele? Por que eu? Por que isso se abate sobre nós? Sabe por quê? É fortalecimento espiritual.
mal. Devemos ser como Jó, pacientes. Jó já disse, ele veio nu ao mundo e voltaria nu, porque ele perdeu praticamente nada, e Deus o recompensou poderosamente, o abençoou poderosamente, pegou o seu estado de miserável e colocou ele num prumo mais alto. Sabe por quê? Porque quando o diabo apareceu para Deus, Deus tinha tanto orgulho de Jó, porque Deus é que falou. Não foi Satanás que veio, aquele teu servo. Não, foi Deus. Conhece meu servo Jó, reto diante de mim. Que Deus possa dizer isso de mim e de você. Conhece meu servo Anderson, conhece meu servo André, conhece meu servo Adriana, conhece meu servo Luiz. Que Deus possa ter orgulho de ti, vaso, para te capacitar, te dar força e vitória nas atribulações. Irmão, eu sou carne, e essa semana minha esposa é testemunha. Essa semana eu saí da graça. Eu saí da graça. Eu sou carne. Mas Deus ainda tem misericórdia. Ele perdoa nossas falhas, nossos pecados. Então, se você pecar, se você perder a sua paciência, se você blasfemar, você ainda pode pedir perdão a Deus. Se colocar no prumo novamente e tentar não errar. Foi falado aqui, embora o espírito esteja pronto, a carne é a sua pior inimiga. Ela sempre vai trabalhar no seu emocional, no seu psicológico, vai tentar te abater, mas não deixe, porque realmente, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Receba essa palavra em nome de Jesus, e eu agradeço a minha rica oportunidade. Você pode